Nos dias atuais, grande parte dos pais tem mais dificuldades do que facilidades no desafio de educar e formar filhos. Eles perceberam que não podem simplesmente delegar a terceiros, como escola e equipes de suporte, como babás e avós, por exemplo, a tarefa principal que lhes cabe na formação de seus filhos. A família é a principal influência na formação do ser humano e nas construções ou destruições de suas identidades. Mas então eu te pergunto, como ser uma boa influência para o seu filho? E é sobre isso que vamos falar no Pediatrando de hoje. Mas antes de começar esse papo tão importante, eu vou pedir para você aí que está nos assistindo se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim você fica sabendo toda vez que surgir um episódio novo por aqui. Aproveita também para deixar o seu like, compartilhe esse vídeo também com toda a sua rede de amigos. Eu tenho certeza que o tema de hoje vai ensinar e ajudar muito a todos vocês. O que temos refletido para nossos filhos? Qual ambiente eles têm experimentado dentro da família? Eu sou o Dr. Cários e para falar sobre influência na infância, eu convidei a Gabriela Andrade. Ela é psicóloga infanto-juvenil e eu tenho certeza que ela vai ajudar muito a gente a conversar sobre esse tema. Gabriela, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E para começar esse bate-papo, Gabriela, eu queria falar sobre o desenvolvimento da criança. Qual é a influência, a real influência que os pais, que os cuidadores da criança têm no desenvolvimento saudável ou não da criança? Os pais, essas figuras parentais, eles têm uma influência gigantesca, para o desenvolvimento infantil. Por quê? Toda criança, ela tem necessidades básicas, que a gente chama assim, necessidades básicas de afeto, apego, vínculo seguro, de autonomia, de limites realistas, de lazer também, espontaneidade. E onde que a criança ela consegue receber essas necessidades? No ambiente familiar. A família, ela é o primeiro contexto social que a criança está envolvida. Claro. É ali que ela vai receber ou não, essas necessidades, vai ter atendido essas necessidades e vai aprender também o primeiro repertório comportamental dela. Então, assim, a forma como ela se relaciona com o mundo, ela aprende dentro ali do ambiente familiar. E falando sobre esse repertório comportamental que você acabou de relatar aqui pra gente, é verdade que a criança, ela imita tudo aquilo que ela vê dentro de casa? Essa afirmativa é verdadeira ou não? Então, uma das vias de aprendizagem infantil é a imitação. Então, a gente pode até ver nos bebês bem pequenininhos, recém-nascidos, quando eles vão alcançando os meses, conforme vai passando, a criança, ela observa o ambiente, ela vê os comportamentos dos cuidadores e ela repete. E aí essa repetição desses comportamentos, ela tem uma consequência, às vezes positiva, às vezes negativa. Dessa forma ela vai testando o que deu certo, o que não deu. Então a criança, eu posso dizer que ela é como se fosse um radar, que ela vai captando aquelas informações, vai moldando, vai aprendendo e aí sim se relacionando tanto com a família quanto com o mundo, correto? E Gabriela, como é que ela vai usar toda essa informação que ela capta dentro da casa dela com o mundo lá fora? Tudo que ela aprende, a forma como ela vai se relacionar quando ela for adolescente, adulto, os primeiros exemplos que ela tem é dentro de casa. Então, se eu passo pro meu filho uma imagem de uma relação mais harmoniosa, ou mais difícil dentro da minha casa, eu tô implicitamente ensinando para ele que essa é a forma de se relacionar com as pessoas. E isso são marcas que a criança leva pro resto da vida. A infância a gente chama de base, A infância ela é uma base. Como é que pais permissivos, autoritários, podem, por exemplo, influenciar negativamente essa criança? Esses dois modelos, parentais são modelos que trazem danos para a criança. De um lado, a gente tem os pais mais permissivos, que essa conduta de comportamento acaba gerando no futuro adultos que têm pouca tolerância à frustração mesmo, que faz parte da vida. Que não sabem ouvir não, talvez. É bem difícil, então assim, a frustração ela faz parte da vida. E se eu, quando criança, não aprendo a lidar com essa frustração de uma maneira mais saudável, quando eu for adulta eu posso encontrar diversas dificuldades que eu não precisava estar passando nesse momento. Além disso, também são pessoas que têm pouca responsabilidade, que têm essa questão com os limites, que são muito importantes. Da gente entender que existe um limite na relação com o outro. E uma coisa que a gente pode perceber é que os pais que têm essa conduta mais permissiva, muitas vezes foram pais que tiveram criações
punitivas. Então, na criação dos filhos é uma forma de tentar compensar aquilo que eles viveram, que eles não querem repetir nessa criação. E pelo outro lado da moeda, a gente tem os pais que são autoritários, que também tem essa questão de ter tido um esquecimento, né, que a autoridade não é a mesma coisa que ser autoritário. Você ter uma figura de respeito na sua casa, não necessariamente você precisa ser completamente hostil. Diferente, né? Sim, você consegue imprimir autoridade sem ser Uhum. autoritário. Exatamente. Com respeito, né? Com claro. cuidado, com zelo. E esse tipo de conduta, muitas vezes a gente vê uma relação de respeito unilateral. Então, assim, eu sou o pai, você me respeita. E você tem que fazer tudo que eu falo, que eu quero, cegamente. Isso é difícil, porque a gente consegue ver que os resultados desse tipo de conduta lá na frente são também muito danosos para a criança, né, enquanto adulto. São crianças que crescem com um nível limiar de ansiedade muito baixo, então elas automaticamente, em situações que acontecem na vida, elas têm situações de gatilhos, né, que a gente fala, mudanças de vida, tem essa questão da ansiedade mais aflorada do que as outras. São crianças, às vezes, que perdem um pouco dessa questão da espontaneidade, da criatividade, então são muito rígidos, né, de acordo com aquela... É uma regra sem liberdade, né? Enquanto que a permissividade é uma liberdade sem regras. E na parentalidade é muito bom a gente encontrar um meio termo nisso, para poder tanto ajudar você na sua relação como pai, quanto a criança enquanto criança, né? Para poder crescer com todas aquelas habilidades e essa questão mais saudável do desenvolvimento. Obviamente que a gente, quando pai, quando mãe, a gente quer fazer o melhor para o nosso filho. Mas a gente tem que sempre estar muito atento no tipo de personalidade que a gente tem enquanto pais. Porque e da criança. Sim, exatamente. Né? Você pode me dar um exemplo, Gabriela, de como eu poderia gerar uma criança agressiva? Como é que o meu lar seria para eu gerar uma criança agressiva? Então, assim, a gente nunca trabalha com comportamento em relação a uma variável só, né? A gente não pode dizer, isso aconteceu e agora vai acontecer isso. A gente tem hipóteses, né? Pode ser que aconteça. A gente sabe que um lar agressivo, um lar que a criança ela presencia violência, ele consequentemente vai deixá-la mais exposta a essa realidade e vai ser uma forma que ela vai internalizar, né? Através dessa questão da imitação, esse tipo de comportamento. E existe um tipo de lar que seja mais propício para a criança viver e se tornar um adulto melhor e ter uma personalidade, um caráter melhor? Não existe uma fórmula, não existe assim, é assim que vai se fazer para o seu filho ser saudável, ou então é assim que vai se fazer para o seu filho nunca sofrer nada, porque a vida acontece, Sim, né? Claro. Mas existem formas de você tratar as crianças, formas de exercer essa parentalidade, a maternidade, a paternidade, que ajudam a criança a se desenvolver. Que seriam lares onde que a criança ela tem a liberdade para falar o que ela sente, né? Ter esse acolhimento, ter a certeza do vínculo, que é muito importante. O amor do pai e da mãe ele tem que ser incondicional, não condicional. Então, existe essa questão dos limites, né, que são necessários em qualquer lar. Porque é isso, o limite ele faz barreira qualquer fase. Em qualquer fase. Em qualquer fase. Porque para eu poder me relacionar bem com você, eu tenho que entender que existe limite na nossa relação, que eu tenho que respeitar você enquanto outro ser humano diferente de mim, que tem desejos diferentes de mim, que tem vontades diferentes de mim, e às vezes isso é muito difícil na criança, porque de fato a criança ela passa por fases que elas são mais centradas em si, essas fases iniciais, então a gente vai ensinando isso pouco a pouco, e um lar ideal para uma criança é que esses ensinamentos eles sejam passados com muito carinho, com muito amor, com muita gentileza, com muito respeito, porque dessa forma você vai estar criando um adulto para ele ser amoroso, respeitoso, né, para ter cuidado com o outro nas relações que ele vai ter futuramente na vida adulta. E eu tenho certeza, Gabriela, que o pai e a mãe que está nos assistindo quer ser uma boa influência para o seu filho ou para sua filha. Certeza. Eu não tenho dúvidas disso. Será que a gente consegue listar boas atitudes que influenciam sempre a criança para o bem? Acho que a principal é estar sempre validando, né, o sentimento da criança, a emoção, aquilo que ela conta pra você. Outra atitude muito importante é de você fornecer autonomia para a criança. Muitos pais têm medo, né, de deixar os filhos livres em algumas situações. É claro que a gente tem que ter essa questão do cuidado, mas os limites, essa questão da autonomia é muito importante. Porque a criança, quando ela percebe que ela é capaz de fazer coisas que são adequadas para a faixa etária dela, ela começa a construir a autoestima. Então, eu faço no ambiente, eu vejo que eu sou capaz, que eu consigo fazer as coisas, que eu tenho bons resultados e às vezes também fracassos, né, para poder aprender a lidar com essas coisas que acontecem na vida.
E isso vai construindo a minha visão do que eu sou, quem eu sou, como eu sou, se eu sou bom em artes, eu sou bom em matemática, eu sou bom em arrumar as coisas, independente, seja qualquer coisa assim que a criança ela vai fazendo de forma autônoma. Uma outra coisa muito importante também da gente ter atitudes com os filhos é em relação a equilibrar aquilo que é a sua expectativa, né, enquanto pai. Isso é importante. É muito importante, e a realidade da criança. Todo mundo que tem filho imaginou esse filho, idealizou, é o filho idealizado. E aí, na realidade, quando você vem uma criança, ela vem ela, né? É o jeito dela, são os gostos dela. É outra pessoa. É outra pessoa. Né? É como se fosse um outro Sim. filho, né? E nesse processo, os pais, às vezes, eles se tornam muito críticos e exigentes, não com base daquilo que é o melhor para a criança, mas, é claro, né, sempre imaginando o melhor para a criança, mas com aquilo que ele imaginou como se fosse melhor. Só que essa criança, ela tem limites, né? Ela tem o jeitinho dela, ela tem as dificuldades, ela também tem as habilidades. E é esse o ponto que os pais, eles precisam ter uma dosagem, né? E eu acho que, por último, ser realmente empático nessa relação, tá ali junto, né? Tá atento a essas necessidades, né? Que cada criança é diferente, como eu falei, então cada uma vai ter uma necessidade diferente. E como que os pais fazem isso, né? Tá atento ao filho, tá próximo, estando junto, passando tempo junto, estabelecendo, criando essa relação. Um vínculo é uma coisa que a gente cria, a gente constrói um vínculo seguro, um vínculo que a criança, ela sabe que ela pode voltar para lá, que ela vai ter alguém que vai estar ali esperando por ela, que vai ser o apoio. Isso é importantíssimo até para as fases mais posteriores, né? Uhum. Porque quando a criança se torna adolescente, eu acho que esse é uma grande queixa dos pais, né? Porque é como se a criança saísse do ninho, mas na verdade ela sai, mas ela pode voltar se ela tiver aquele lar seguro, aquele lar confiante. E tudo isso é construído na infância. E, Gabriela, a gente falou muito sobre seio familiar, sobre influência parental, mas como o meio, como o exterior consegue influenciar essa criança? Conforme a criança ela vai crescendo, se desenvolvendo, entrando na adolescência, outros contextos começam a ir aparecendo. Então a gente tem o contexto familiar, a gente tem o contexto escolar, a gente tem o contexto das amizades em outras esferas sociais que ela frequenta. E o adolescente, por si só, ele já começa a ter muito mais esse comportamento de imitação dessas outras figuras e não mais das parentais, né? E adquirindo novos comportamentos, novas formas de lidar com o mundo. Então, se eu passei a criação do meu filho orientando ele em relação a esses limites, a essa forma de se conviver com o outro, quando ele chegar nessas fases da adolescência, em que às vezes ele pode entrar em contextos mais difíceis, que ele vai lidar com comportamentos que às vezes não são tão bons para você ter numa relação com as outras pessoas, ele vai ter uma base segura para que ele possa voltar, revisitar esse lugar e saber o que ele vai fazer ali. Gabriela, acho que foi muito esclarecedora a nossa conversa. Eu queria te agradecer muito mais uma vez, tá bom? Muito, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu queria deixar com você uma pequena lembrança do time Cários, tá bom? Obrigada. E você que está nos assistindo, crie seu filho para ser um bom amigo, um bom namorado, um bom pai, um bom profissional, um bom vizinho. Mostre a seu filho, através de seus atos, como se faz. E sempre que possível, esteja bem-humorado, com um sorriso no rosto, com uma gostosa e sincera gargalhada, de braços sempre abertos para recebê-lo. Da mesma forma, toda vez que a vida o fizer chorar, esteja junto dele. Ser uma boa influência na vida de alguém, na vida do seu filho, é ser uma pessoa sensata, capaz de ver a realidade nua e crua, com perseverança e otimismo. Mudar o que precisa ser mudado e adaptar-se àquilo que foge ao nosso domínio. E é assim que eu me despeço de vocês e que eu espero que cada um possa ser a melhor influência para os seus filhos. Até breve. Tchau, tchau!